Fala galera do mundo das lutas, fala galera do ganhador. O assunto de hoje, sério, a gente vai falar sobre corte de peso. Isso porque nesta semana, dois grandes nomes do MMA brasileiro tiveram seus nomes envolvidos neste assunto polêmico. E o primeiro deles é Rafael dos Anjos, o brasileiro que anunciou recentemente a mudança para a categoria dos meio-médios. Para quem não se lembra, ele era campeão na categoria dos leves e agora vai se apresentar na categoria dos meio-médios. Ele anunciou, ele revelou em entrevista ao programa The MMA Hour que desmaiou na sua luta contra o Ed Álvares, quando ele perdeu o cinturão dos leves no ano passado. O carioca simplesmente apagou durante o corte de peso para a disputa de cinturão que aconteceu em julho do ano passado. E como a gente bem viu, isso afetou muito o desempenho dele dentro do octógono. Ele acabou nocauteado pelo Ed Álvares no primeiro round e perdeu o cinturão na categoria. E é claro, esse assunto nos faz pensar o quanto um lutador sofre durante esse corte de peso. Um assunto que já foi falado diversas vezes no mundo das lutas. O corte de peso é um processo muito agressivo pelo qual muitos lutadores passam antes de seus combates. Para quem não entende bem o que a gente está falando, é bom lembrar que os lutadores de MMA em geral, não só os que atuam no UFC, eles costumam perder muito peso na semana antes da luta. Então os lutadores costumam treinar sempre 10, 15 quilos acima do peso limite que eles têm de bater na pesagem oficial. Então se um lutador é da categoria dos meio-médios, que o limite é 77 quilos, ele costuma treinar aí com quase 90 quilos. Então o que ele faz? Quando vai chegando aí a 10 dias do evento, a 10 dias da luta, perto da pesagem oficial, ele começa a cortar drasticamente esse peso. Muitas vezes é uma perda de até 10 quilos em uma semana num processo mais do que doloroso. Muitos lutadores são conhecidos por ficarem mal-humorados, ficarem chatos na semana da luta. O motivo é esse: ninguém gosta de perder peso, ninguém gosta de ficar sem comer e é um processo muito perigoso principalmente. A situação que aconteceu com o Rafael dos Anjos é um grande exemplo disso. Ele, durante o corte de peso, ele que revelou que costuma pesar normalmente 90 quilos, cerca de 90 quilos, e ele era ex-campeão na categoria dos leves. O que significa que na categoria dos leves o limite é 70 quilos. Então o Rafael dos Anjos costumava treinar 20 quilos acima do peso que ele tinha que bater na pesagem oficial. Que isso? Dá pra perder isso tudo numa semana? Quero fazer esse corte de peso aí. Bom, na verdade não é qualquer pessoa que pode se submeter a esse tipo de corte de peso. É bom lembrar que, apesar de muito perigoso, os lutadores fazem todo esse processo com acompanhamento médico. Então esse processo perigoso acabou levando o Rafael a ter muitos problemas. Dias antes da pesagem oficial para a luta contra o Ed Álvares, se eu não me engano foi no dia da pesagem oficial, ele passou mal, ele estava na banheira quente, que é um processo, é um dos métodos que os lutadores usam para perder peso. Ele estava dentro da banheira quente e simplesmente apagou, ele desmaiou. E o que aconteceu foi que ele apagou por cerca de 3 minutos, a equipe dele tentou reanimá-lo, quase cancelou a luta, mas ele acordou e a luta prosseguiu e o Rafael acabou perdendo o cinturão. Isso deixa claro que tudo tem um limite. O Rafael acabou, depois dessa luta, fazendo mais uma luta na categoria dos leves, perdeu para o Tony Ferguson e entendeu que era hora de mudar. Agora ele vai lutar na categoria dos meio-médios, vai fazer um corte de peso muito mais tranquilo e a nossa esperança é de que ele tenha apresentações ainda melhores do que ele tinha na categoria dos leves. Só para concluir, o Rafael dos Anjos vai estrear na categoria dos meio-médios no dia 17 de junho no UFC Fight Night, que acontece em Singapura. Ele vai enfrentar o Tarek Saffiedine. E também nessa semana o Combate.com noticiou que Renan Barão vai voltar para a categoria dos galos. Para quem não se lembra, o Renan Barão foi o campeão na categoria dos galos durante 1 ano e meio, 2 anos quase. Ele acabou indo para a categoria dos penas, também porque teve vários problemas no corte de peso. Fez 2 lutas, perdeu uma, venceu a outra e agora está de volta à categoria dos galos. Essa notícia, claro, me preocupa muito porque o Renan Barão tinha muita dificuldade para bater o peso na categoria dos galos, mas é uma decisão que passa por uma equipe inteira, treinador, nutricionista, o próprio lutador, os companheiros de treino, todo mundo que influencia, e a equipe Nova União achou por melhor o Renan Barão voltar à categoria dos galos. Vai voltar a sofrer, eu espero que ele tenha um acompanhamento melhor, tenha cuidados maiores com a dieta dele para que ele não sofra tanto, porque de fato as apresentações que ele teve na categoria dos galos eram muito melhores das que ele teve na categoria dos penas. O lutador ainda não se pronunciou oficialmente confirmando e explicando o porquê dessa volta à categoria dos galos,
mas a gente imagina que provavelmente é isso, é a performance. Ele como um peso galo é muito melhor do que como um peso pena, mas o sofrimento que ele passa nos galos é um problema muito sério que pode acarretar futuros problemas ao Barão. E só para resumir o assunto, a gente lembra que a mudança de categoria no UFC ou em qualquer outro evento, ela se dá por vários motivos, e um deles é a performance. Muitos lutadores que sofrem muito para bater o peso de determinadas categorias, depois que eles fazem várias lutas, que eles sofrem tanto para bater várias vezes esse peso, eles pensam, chega, agora eu quero fazer uma performance tranquila, uma preparação tranquila, não quero me preocupar com corte de peso. Muitas vezes isso dá certo, claro, muitos lutadores mudaram de categoria e se encontraram, mas muitas vezes também dá errado. Embora seja muito perigoso e um processo muito drástico para os lutadores, quando eles cortam muito peso e conseguem performar bem, eles estão mais fortes que os adversários deles. Falando por alto, é mais ou menos como se o lutador estivesse mascarando o regulamento. Um cara que pesa 90 quilos e treina a 90 quilos, ele luta a 70. Então ele vai cortar o peso em uma semana ali, vai tirar esse peso rápido e vai ter por volta de 36 horas da pesagem oficial até a hora da luta para recuperar esse peso. Então o cara corta uns 20 quilos aí em uma semana e em 36 horas ele recupera uns 10 e luta um pouco mais pesado. Naturalmente ele acaba ficando mais forte do que muitos rivais na luta. Esses foram os casos de Rafael dos Anjos e Renan Barão, dois ex-campeões do UFC, que a gente espera que nessa mudança de categoria eles se encontrem e consigam performance melhores e mais saudáveis, o que é o mais importante, para voltarem a brilhar no UFC. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sou o Coutinho, eu falo sobre o mundo das lutas no ganhador.com. Até a próxima!